Como tentar recuperar uma coisa que nunca foi minha, nunca foi sua, nunca foi nossa? Família, de verdade, vamos parar com essa palhaçada de falar em recuperar a bandeira do Brasil? De falar que depois do show da Madonna a gente recuperou alguma coisa? Aqui quem fala é o Mate, eu sou um homem trans. E aí, bora desenrolar essa ideia? Antes de mais nada, eu já quero fazer aquele pedido especial para você curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal e também me seguir nas outras redes sociais que eu tô deixando aqui em algum lugar. A nossa meta é 5.000 inscritos e você vai me ajudar muito se inscrevendo. Além de fortalecer meu trabalho, né? Tanto a Marcha Trans quanto a Parada LGBT de São Paulo estão com o mesmo tema, que é a retomada da bandeira do Brasil. É o efeito Madonna. Mas será que essa bandeira já foi nossa? Será que essas cores, esses símbolos nacionais, foram criados para que as minorias sejam representadas? Antes de dizer o porquê eu acho isso incoerente, eu quero reforçar aqui que esse é só o meu ponto de vista. No último vídeo que eu fiz, eu foquei mais na questão da segurança das pessoas trans em irem até a marcha utilizando essas cores, utilizando essa bandeira. Mas o objetivo do vídeo de hoje é explicar o porquê eu acho isso, além de perigoso, incoerente. E se você vai concordar com isso ou não, já é uma questão sua e tá tudo bem. Não dá pra gente começar essa conversa sem falar da ideia da construção da nação brasileira, que começa pelo menos na independência do Brasil, em que a gente tem inclusive a nossa primeira bandeira. E essa bandeira aí traz símbolos de duas famílias colonialistas europeias, basicamente da descendência imperialista portuguesa sobre o Brasil. Então já começa errado, tá ligado? Já começa homenageando o colonizador. Já começa na patifaria. E é dessas famílias, inclusive, que vem o verde e o amarelo que a gente conhece hoje. Não da mata, não do ouro. Então ali de 1822 até 1889, a bandeira utilizada foi essa daí. E a nossa bandeira mantém as cores dessas famílias até hoje. Em 89, a nossa república nasce a partir de um golpe militar, fortemente influenciado por ideias positivistas. Entraram nas escolas militares e basicamente traziam que o conhecimento científico era o único conhecimento válido, o único conhecimento verdadeiro. Então, tanto fenômenos físicos, naturais, materiais, quanto fenômenos sociais e humanos deveriam ser analisados sob a mesma ótica. Então ele ignorava, por exemplo, filosofia, teologia, artes, ética, e essa lógica é utilizada também para propor uma reestruturação da sociedade, da ordem social. Então assim, quando a gente fala em novo ensino médio, quando a gente fala em usar o chat GPT para produzir as aulas digitais ao invés de professores. Quando essa galera fala em ser técnico o tempo todo, precarização da cultura, do esporte, é ainda as influências dessas ideias impostas por um golpe militar, que inclusive estão aí na nossa bandeira. Ordem e progresso. Ou seja, só a ordem, a obediência, a hierarquia poderiam levar a um progresso científico e econômico no país. Mas ainda não existia uma ideia de uma nação unificada. Isso vai começar mais a partir dos anos 30, com o também golpe militar do presidente e ex-presidente Vargas. E aí sim começa uma busca de unificação nacional, criando de fato uma identidade brasileira com símbolos nacionais. O desenvolvimento de uma indústria interna, mas também com censura, controle dos meios de comunicação. É ordem e progresso, né, galera? E o futebol, a seleção brasileira, foi uma ferramenta muito importante para a construção da nossa identidade. Em 1938 foi a primeira vez que o Brasil levou de fato uma seleção nacional para a Copa do Mundo. Em 30 e em 34, a maioria dos jogadores eram do Rio de Janeiro e eram brancos. Antes disso, até, o futebol era de fato um esporte elitista. Essa seleção de 38 procura também trazer um sentimento de unificação nacional. As cores da bandeira do Brasil e o uniforme mais parecido com o que a gente vê hoje só aparece a partir de 1952. Antes disso, o nosso uniforme era branco. E aí depois de perder a final da Copa do Mundo para o Uruguai em 1950, a seleção brasileira nunca mais usou branco.
Quando o Médici, o ditador arrombado, ascende ao poder, assume o poder, em 1969, que foi um dos períodos mais sanguinários da ditadura militar brasileira de 64, a seleção era comandada por um militante comunista, contrário ao regime militar. Aí, a partir disso, ele é demitido, a loteria esportiva é legalizada no Brasil, hoje essas bets da vida, que a gente vê em todo lugar, mas quem ganhava com isso era o governo militar e a atual CBF, uma instituição tão corrupta quanto. Esse dinheiro também foi utilizado para potencializar a seleção brasileira e resgatar mais uma vez esse sentimento de nacionalismo e, obviamente, tentar ofuscar o aumento da repressão. A preparação da equipe dos jogadores da seleção brasileira da Copa do Mundo de 70 teve uma participação ativa dos militares das Forças Armadas, inclusive membros que posteriormente seriam apontados pela Comissão da Verdade como torturadores. Para espetacularizar ainda mais a Copa de 70, ia ser a primeira Copa do Mundo que ia ser transmitida ao vivo na televisão. Então, o governo fez campanhas patriotas, extremamente nacionalistas, até o jingle Pra Frente Brasil, que a gente escuta até hoje em vários lugares. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. E ainda, naquele ano, tudo deu certo porque o Brasil foi campeão invicto da Copa do Mundo. E óbvio que a ditadura militar se aproveitou muito desse momento. Aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou tentando demonizar os jogadores em si, sim a instrumentalização do tricampeonato e da imagem da seleção brasileira pelo regime militar. Estava se tornando cada vez mais repressivo e autoritário. Então assim, desde que os primeiros europeus chegaram por aqui, a nossa história foi pautada na exploração, não só das terras e riquezas naturais, de uma imposição de uma ideologia e formas de viver que eram europeias, que não faziam sentido aqui no nosso contexto. Pautada também na escravidão, no genocídio, no estupro, nas diversas formas de violência e opressão de maneira geral. Então a bandeira do Brasil, as cores do Brasil, a camisa do Brasil, na minha visão, não só não representam grupos marginalizados, mas também perpetuam a violência que a gente sofre até hoje. Que homenageia essas mesmas famílias que cometeram tantas atrocidades, que foram utilizadas tantas vezes para legitimar regimes ditatoriais. Quase como se estivessem jogando na nossa cara que não é pra gente. E aí tem muita gente que fala, mas e o movimento Diretas Já, reivindicando principalmente eleições diretas para presidente, que também se utilizou das cores do Brasil para se manifestar. E o movimento dos caras pintadas? Sim, gente, ao longo dos anos, as cores da bandeira do Brasil também foram utilizadas para movimentos que não eram pró-ditadura. Mas isso não significa que a gente não pode parar para refletir sobre a origem, por que isso foi criado, como foi pensado e com quais intenções. Para excluir, para jogar na cara da população brasileira que mesmo com a independência, quem manda são eles. E até hoje, quando a gente fala em neocolonialismo, é isso. Imposição econômica, política, cultural, ideológica, exploração dos nossos recursos naturais. É isso, sabe? Nunca vai me descer esse papinho de retomada. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir mais uma vez para você curtir, comentar e se inscrever no canal. Não esquece também de me seguir nas outras redes sociais. Muito obrigado, um beijo e tchau!